E aí, pessoal que está conectado comigo aqui pelo Matemática Livre, professor Jael Pinheiro, e hoje vamos com a aulinha aí de argumento de número complexo, tá? Se você chegou nessa aula do nada, recomendo que você assista às aulas anteriores de números complexos, porque na aula de hoje a minha missão, a minha intenção é que você saiba o que é um argumento do número complexo e como conseguir obtê-lo, beleza? Então vamos comigo, sem muita pressa, com muita tranquilidade, porque é uma aula de fato que exige uma certa atenção e cautela, tá? Mas não é nada muito impossível não, pessoal. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é o argumento de um complexo. A gente viu nas aulas anteriores que eu tenho aqui o número complexo no plano Argand e Gauss, né? Com a sua parte real e a sua parte imaginária. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, né? Parte real do complexo, parte imaginária do complexo. E aí eu falei para vocês do módulo, né? Que é a distância do complexo até a origem do plano Argand e Gauss, beleza? Que a gente representa pela letra P. O argumento, galera, o argumento seria o ângulo que é formado entre o eixo real e essa semirreta aqui que se forma quando eu calculo a distância do número imaginário aqui do complexo até a origem. Tá vendo que aqui forma um ângulo? Deixa eu tentar colocar com a caneta vermelha. Esse ângulo recebe um nome de argumento, beleza? Então, quando eu falo qual é o argumento de um número complexo, na verdade eu estou falando qual é o ângulo que esse número complexo forma aqui com o eixo real, né? O seu módulo eixo real, beleza? E aí, se vocês notarem, aqui a gente formou um triângulo retângulo, beleza? O que eu posso usar no triângulo retângulo? Eu posso usar, além de usar o teorema de Pitágoras, eu posso usar aqui seno, cosseno e tangente também, pessoal. Olha, nesse triângulo retângulo, se eu desenhar esse triângulo retângulo separado aqui, ó, eu tenho o argumento, aqui eu tenho a minha altura B, que é o cateto oposto ao argumento, aqui eu tenho o comprimento A, que é o cateto adjacente aqui ao argumento. Então, aqui eu tenho um módulo. Eu poderia usar as razões trigonométricas aqui para chegar a uma conclusão em relação ao argumento desse complexo, né? Primeiro, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu poderia dizer que o seno do argumento é o cateto oposto B sobre a hipotenusa P. Então essa é a primeira relação importante que a gente vai utilizar para poder encontrar o argumento. É que o seno desse argumento sempre vai ser B sobre P. Lembrando que o B é a parte imaginária desse complexo. Então anota isso aí. E uma outra coisa que eu também sei, se eu quiser falar do cosseno, é que o cosseno do argumento é o cateto adjacente, parte real do imaginário, sobre o seu módulo, beleza? Que é a hipotenusa. Então, olha só, duas relações que a gente vai usar muito para investigar o argumento do complexo. Seno do argumento é B sobre P, cosseno do argumento é A sobre P. O B é a parte imaginária e o A a parte real. E o P é o módulo do complexo. Então, se você gosta de anotar fórmulas, você está estudando anotando, anota essas fórmulas do cosseno e do seno do argumento, porque elas são imprescindíveis para a gente encontrar esse argumento, beleza? Encontrar esse ângulo aí, que vai exigir uma certa malícia nossa e começa tendo que utilizar esses conceitos aí que a gente concluiu, beleza? Anotaram? Então, vamos lá, galera. Vamos achar o tal do argumento. Eu quero que vocês sigam esse passo a passo. Para achar o argumento, primeiro eu vou achar o módulo. Qual é o módulo do complexo, galera? O módulo do complexo, raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária aqui é 1, tá? Porque é 1i. Então o módulo aqui vai ficar raiz quadrada, 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então, ó, o módulo desse complexo, raiz quadrada de 2. Agora vamos lá para o seno e o cosseno, que eu acabei de falar. Ó. Seno do argumento é B sobre P. Cosseno do argumento é A sobre P. Fazendo as substituições, eu tenho B sobre P, que é 1 raiz de 2, e A sobre P, que é 1 raiz de 2. Como raiz está no denominador, a gente sabe que tem que racionalizar. Fazendo a racionalização desses caras aqui, eu vou ter 2 raiz de 2, é o seno, e aqui vai ser 2 raiz de 2, tá? Esse aqui já é o resultado racionalizado. Então eu estou trabalhando com um ângulo que
o seno da raiz de 2 sobre 2 e o cosseno da raiz de 2 sobre 2. Então é aqui que eu falo para os meus alunos. Quando você vai estudar argumentos de complexos, você tem que estar muito afiado em duas coisas que eu coloquei aqui para vocês, galera. Ó, você tem que estar afiado. Deixa eu botar aqui. Você tem que estar afiado nos ângulos notáveis e tem que estar afiado nos sinais do seno e cosseno. Então, por favor, não perde tempo. Se você não está afiado em ângulos notáveis e ângulos do seno e cosseno, né, sinais do seno e cosseno no círculo trigonométrico, dá pausa nessa aula e volta na aula que eu gravei sobre isso, porque é imprescindível para você fazer o que eu vou fazer agora. O que você vai fazer? Qual é o ângulo, de acordo com a tabela dos ângulos notáveis, que dá esses resultados aqui? Seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2. Aí você tem que ter isso aqui na cabeça. O único ângulo que dá esses resultados é o 45 graus. Olha, 45 graus, seno raiz de 2 sobre 2 e o cosseno raiz de 2 sobre 2. Então, tudo indica que o argumento é o 45 graus. Aí você tem uma indicação de que é 45 graus. Para ter certeza, você analisa o sinal. Ó, aqui é positivo, aqui é positivo. Os dois são positivos, seno e cosseno. O único quadrante em que os dois são positivos é o primeiro quadrante. Então, de fato, no primeiro quadrante, seno e cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2 em ambas as respostas, o argumento vai ser igual a 45 graus. Então, esse é o nosso passo a passo. A gente calcula o seno e o cosseno, dá uma olhada na tabela de ângulos notáveis para ver qual é o indício que eu tenho de ângulos e depois faço o estudo de sinais para saber o quadrante que esse ângulo se encontra, beleza? Então tem que fazer isso sempre. E algumas questões ainda pedem para converter isso aqui para radiano, beleza? 45 graus em radiano nada mais é do que o π sobre 4. Então eu poderia dizer que o argumento desse complexo é 45 graus ou é π sobre 4. Aí eu falo para vocês, vai ser sempre que o resultado é assim bonitinho positivo? Claro que não. Por isso que você tem que ter muita atenção nos sinais que vão aparecer aqui, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Claro que sim, porque eu quero fazer bastante exemplos com vocês para que vocês tenham noção de como proceder, beleza? Vamos lá, ó. De novo aqui, o complexo que eu estou analisando agora é 1 menos i. Então vamos lá, primeira coisa é achar o módulo. O módulo aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é a parte real ao quadrada, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária aqui é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então esse módulo vai dar raiz de 2 novamente, beleza? Agora eu vou para o seno e vou para o cosseno. O que é o seno do argumento? B sobre P. O que é o cosseno? A sobre P. B parte imaginária, A parte real. O B aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2. O A sobre P aqui vai dar 1 raiz de 2. Racionalizando aqui, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Quem não lembra como é que racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela raiz que está dando o problema. Vou fazer a racionalização aqui rapidinho. Preste atenção, galera. Aqui em cima vai dar menos raiz de 2 sobre 2, que aqui corta, e aqui embaixo vai dar raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, olha bem. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. De novo, me lembra o 45 graus. Então, tudo indica que esse argumento é o 45 graus. Só que você tem que olhar o que indica e, em seguida, para ter certeza, você faz uma análise de sinais. Olha só. O seno do argumento é negativo. O cosseno é positivo. Qual é o quadrante em que o seno é negativo e o cosseno é positivo? Galera, quarto quadrante, olha só. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, por mais que me lembre o 45 graus, não é o 45 graus porque eu verifiquei os sinais do quadrante. Percebi que está lá no quarto quadrante. Aí, no quarto quadrante, eu tenho que fazer uma redução ao primeiro quadrante. Como é que eu faço a redução do quarto para o primeiro quadrante? Muito fácil. 360 graus menos o ângulo que a gente diz assim, é um ângulo parecido, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o 360 menos o ângulo parecido. Qual é o ângulo parecido aqui? 45 graus, beleza? Estou colocando uma linguagem para facilitar. Não parecia o 45 graus? Então vai ficar 360
menos 45 graus. 360 menos 45 graus, 315 graus. Então, o argumento que a gente está procurando nesse complexo, 315 graus. Então, perceberam, pessoal? Você sempre vai fazer o seno e o cosseno e vai analisar os sinais, porque os sinais eles vão te dizer em que quadrante esse argumento está. Se ambos forem positivos, está no primeiro quadrante, é só tu pegar o ângulo daqui, beleza? Se seno for positivo e o cosseno negativo, está no segundo quadrante. Os dois negativos, terceiro quadrante. Seno negativo e cosseno positivo, quarto quadrante. Aí eu tenho que fazer uma redução ao primeiro quadrante. Então, calcular o argumento de complexo é isso aí. Eu tenho que saber ângulos notáveis, tenho que saber círculo trigonométrico e tenho que saber redução ao primeiro quadrante. Pessoal, vejam essa aula quantas vezes forem necessário para você não ficar de bobeira na hora de passar um número complexo aí para a forma trigonométrica, porque você precisa do argumento, beleza? Mais uma, pessoal, para fechar essa aula com chave de ouro. Ó, eu tenho o complexo 1 menos raiz de 3i. Vamos lá. O módulo do complexo primeiro, parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, tem isso aí. Parte real é 1, parte imaginária é menos raiz de 3. Tudo ao quadrado. Vai dar raiz quadrada, 1 ao quadrado dá 1. Aqui fica positivo e cancela a raiz. Quanto é 1 mais 3, galera? 1 mais 3, raiz de 4. Raiz de 4 é o próprio 2. Então, o módulo do complexo vale 2, beleza? Agora eu vou atrás do seno do argumento e vou atrás do cosseno do argumento. O que é o seno do argumento? B sobre P. O que é o cosseno do argumento? A sobre P. Então, beleza. B sobre P aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. A sobre P aqui vai dar 1 sobre 2. Então, olha bem. Eu estou no ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2 negativo e o cosseno é 1 sobre 2. Aí eu lembro da tabela de ângulos notáveis, né? Ignorando os sinais, eu diria que esse ângulo parece com quem, galera? Parece com 60 graus. Por quê? Por que parece 60 graus? Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Exatamente o que está dando aqui se não fosse esse bendito desse sinal. Se tivesse tudo positivo, poderia dizer com certeza, o argumento é 60 graus. Mas, como tem o sinal, agora eu vou olhar os quadrantes, beleza? Seno negativo, cosseno positivo, a gente sabe que o seno negativo e cosseno positivo, quarto quadrante. Redução ao primeiro quadrante lá no quarto quadrante. Eu já falei para vocês, é 360 menos o ângulo que apareceu. Qual é o ângulo que apareceu? 60 graus, né? Porque seria os 60 graus se não fosse esse negativo aqui bendito. Então fica 360 menos 60 graus. Logo, fazendo a redução aí, o nosso argumento procurado está lá no quarto quadrante e vale 300 graus, beleza? Parecia que era os 60 graus, mas na verdade, fazendo aí o estudo de sinais por quadrante e depois fazendo a redução, eu tenho que o argumento procurado é de 300 graus. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aulinha de argumento do complexo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fui o mais breve possível, mais rápido, para na próxima aula eu já falar da forma trigonométrica que eu preciso disso tudo aí. Galera, não deixa de assistir essa aula quantas vezes forem necessárias e pega esse bizu aqui de ângulos notáveis e círculo trigonométrico. Tranquilo, galera? Vejo vocês aonde? Na próxima aula. Até daqui a pouco.